aí, pessoal, questão de número 12 do capítulo 11 do Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos aí uma figura que mostra a energia potencial de uma bola maciça que pode rolar ao longo de um eixo X. A escala do eixo é definida por x igual a 100 joules. A bola é homogênea, rola suavemente e possui uma massa de 400 gramas. Ela é liberada em x igual a 7 metros. Quando se move no sentido negativo do eixo x, com uma energia mecânica de 75 joules. Se a bola pode chegar ao ponto x, qual é a sua velocidade nesse ponto? Se não pode, qual é o ponto de retorno? Bom, essa questão poderia ser bem complicada como algumas questões que a gente resolveu no capítulo 7, se eu não me engano, quando a gente está relacionando... 7 não, é 8, se eu não me engano, quando a gente está relacionando trabalho e energia mecânica. Mas uma análise assim bem mais minuciosa pode fazer com que a gente evite construir várias linhas de cálculo aqui, ou seja, desenvolver equações para chegar no resultado e nos poupar trabalho. Porque, olha o seguinte, a energia mecânica do sistema é 75 joules. Dessa forma, nós temos o seguinte. Isso significa que o máximo de potencial nesse sistema que a nossa bola pode atingir é 75 joules. E o máximo de energia cinética que esse sistema pode atingir também é 75 joules, né? Quando não há forças dissipativas, né? A gente tem energia mecânica, a gente tem energia potencial sendo totalmente convertida em energia cinética e vice-versa. Para a situação que nós temos aqui, isso significa que a energia cinética está sendo convertida em energia potencial. Então, o máximo que essa bola pode atingir é um potencial de 75 joules. E a energia potencial está em função ali do deslocamento x. E a nossa bola parte ali da posição de número 7, que está aqui, acompanha aqui no gráfico o pontinho vermelho. A nossa bola parte dessa posição e ele pergunta se nós podemos chegar até a posição 0. Mas veja que a partir da posição 5, o potencial começa a subir, né, em uma reta. Né? Então, nós temos aqui, pelo menos do 5, da posição 5 até a posição 1, nós temos aqui uma equação da reta, né, que pode escrever esta linha. E se você olhar, o nosso potencial aqui no gráfico, o x vale 100 joules. Então, isso significa que cada tracejado horizontal desse aqui vale 10 joules. Dessa forma, a nossa energia potencial máxima que essa bola pode atingir é 75 joules. O que dá aqui, ó, exatamente na posição 2 metros. Ou seja, devido à energia mecânica do sistema que se conserva, a nossa bola não consegue chegar na posição x igual a 0, mas sim na posição aqui, ó, x igual a 2 metros. É só olhando o gráfico aqui, ó, pois o potencial 75 joules, que é aqui, ó, entre 70 e 80, né? Se você traçar a linha aqui, fazer como é que se diz? Fazer aqui os para-ordenados, ele é conhecido com a posição 2 metros. Dessa forma, esse é o nosso ponto de inflexão. Então, isso significa que a posição com que a nossa bola chega é na posição x igual a 2 metros. Acredito que só pela análise do gráfico, a gente, né? Quer dizer, acredito não, né? A gente consegue olhar pela análise do gráfico, na verdade, que a nossa bola só consegue chegar na posição x igual a 2 metros, que é quando, né, toda a energia cinética é convertida em energia potencial. Então, nós temos ali naquela posição a velocidade da bola igual a 0 e a velocidade angular também igual a 0. Né? Ela para de rotacionar. E aí, se você quiser fazer isso através da matemática, você chega no mesmo resultado, só que você vai ter bem mais trabalho. Na letra B, ele pede o seguinte, né? E aí nós temos a resposta final, né? Não atinge o x igual a 0. E aí na letra B nós temos o seguinte. Suponha que, em vez disso,
a bola esteja se movendo no sentido positivo do eixo x, ao ser liberada em x igual a 7 metros, com a mesma energia mecânica, né, 75 joules. Se a bola pode chegar ao ponto x igual a 13 metros, qual é a sua velocidade nesse ponto? E se não pode, qual é o ponto de retorno? Para o movimento no sentido oposto ao que a gente analisou na letra A, mais uma vez olhando o gráfico, não há nenhum ponto do nosso gráfico que esteja acima do potencial 75. Então, isso significa que a energia mecânica presente no sistema é suficiente para fazer com que essa bola consiga vencer essa barreira potencial aqui. Aqui o potencial aqui vai até 60, se você olhar, né? Que é quando a linha verde aqui começa a esticar na horizontal e aí nós temos um potencial constante. Então, dessa forma, a nossa bola consegue sim, né, chegar até a posição 13 metros. Mas a pergunta é, com que velocidade ela faz isso? E aí nós vamos fazer a seguinte forma. Está ali o nosso potencial, né, máximo para a direita é 60 joules. Então, a partir daqui o potencial se torna constante, né? E a posição 13 está aqui, né? Você pega aqui a linha pontilhada, a posição 13 metros está aqui. Então, a gente anda mais 3 metros, né? Sem gastar a energia potencial, entre aspas, né? Podemos dizer assim. Dessa forma, então, a nossa energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais a potencial, né, da variação. Lembrando que a nossa energia mecânica aqui a gente já sabe o valor dela, é 75 joules. A energia cinética, lembre-se que a gente está descrevendo um movimento de translação, não é? Uma bola em rotação. Então, a energia cinética dela é 1 meio de mv², que é a energia cinética linear, mais 1 meio de I ômega quadrado, que é a energia de rotação dessa bola. E nós temos aqui no final a variação da energia potencial, né? U menos I. A gente sabe que a energia inicial é nula, então a gente pode descartá-la ela da nossa expressão, pois nós temos aqui, ó, a partir da posição 7, que é a energia potencial inicial, né? A gente está no nível 0 do potencial. Então, potencial inicial nulo. Substituindo aqui os nossos termos que a gente não conhece, né, que é, por exemplo, o nosso momento de inércia e a nossa velocidade angular, pois não temos dados sobre o nosso enunciado, mas a gente pode substituir pelos seus valores, né, como, por exemplo, o momento de inércia, como é uma bola maciça, a gente sabe lá pela nossa tabela do capítulo 10, que o momento de inércia de uma bola maciça em rotação é 2/5 de mr². E ômega, a gente sabe pela relação entre velocidade linear e velocidade angular, é ômega r. Então, isola ômega, fica V sobre R. E esse V aqui é a velocidade linear da nossa bola, né? Que é o mesmo aqui da nossa energia cinética aqui para o movimento da própria bola. Então, substituindo os termos, nós temos essa expressão e a energia potencial final é 60 joules, né? Veja que no gráfico aqui, o máximo para a direita da energia potencial é 60 joules, então podemos substituir os valores. Dessa forma, a gente reorganiza os termos, né? Nós vamos ter aqui, ó, r² sobre r², o quociente é 1, então fica 2/5 de mv², e nós temos também 1 meio de mv². Juntei essas duas expressões que são semelhantes, né, do lado esquerdo da nossa igualdade, e os algarismos do lado direito, né? Que a gente sabe todo aquele formalismo matemático, como é que isso acontece. Então, nós vamos ter 1 meio de mv² mais 1/5 de mv², porque aqui nós temos também a 2 sobre 2, então o quociente é 1, sobra somente 1/5. E do lado direito nós vamos ter 75 menos 60. Do lado esquerdo fazemos a soma entre frações, né? Olha aí aparecendo os cortezinhos agora, droga, eu acho que eu errei na construção dessa... como é que se diz? Na sequência, né, de aparecimentos da equação. Tem que tomar mais cuidado. Então, fazendo a soma entre as frações, nós vamos ter 7 décimos de mv², e no lado direito, a diferença entre 75 e 60 é 15.
A gente quer a velocidade do objeto, então isola e substitui os valores. Então, nós vamos ter 10 sétimos de 15 sobre m e substitui os valores. Raiz de 10 sobre 7 vezes a massa, que é 400 gramas, ou 0,4 quilos, vezes 15. E aí, resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade da nossa bola ao chegar no potencial de 60 joules é de 7,32 metros por segundo. Mas ele quer até o x igual a 13 metros. Bom, aqui agora a gente não tem diferença de potencial, então o objeto não vai converter energia cinética em energia potencial. E nada no nosso enunciado diz que está tendo perda, né, ou dissipação de energia por forças externas. Então, isso significa que a partir da posição do número 10 metros, quando ele atinge o potencial de 60 joules, a partícula se move de forma uniforme, né? Então, velocidade constante. Então, a velocidade com que ele chega no potencial 60, que é na posição 10 metros, vai ser a velocidade com que ele percorre os outros 3 metros restantes para chegar na posição 13. Então, nesse caso, essa velocidade é a mesma também com que ele atinge a posição 13 metros. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado comigo o raciocínio até aqui. Curtam, compartilhem. Se você é novo, se inscreva no canal. E, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.